Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Villa-Lobos, 50 anos sem o maior compositor das Américas. O pequeno Heitor grita pela primeira vez a plenos pulmões no dia 5 de março de 1887. A data pode até não ser essa, como muitas histórias e casos na vida do maestro entrecortadas por mito e mistério. Teria nascido na rua Ipiranga, Laranjeiras, ou na Bento Lisboa, Rio. Também não se sabe ao certo. Turru, como era chamado na infância, foi envolto em música desde cedo. O pai, um funcionário da Biblioteca Nacional, músico prático, ia pelas vielas do centro do Rio, levando o pequeno Heitor pela mão até os ensaios de ópera e concertos clássicos, para habituá-lo ao gênero de conjunto instrumental. Raul Villa-Lobos era rigoroso. Na clarineta, o pequeno Heitor era obrigado a responder sobre o gênero, o estilo, o caráter e a origem das obras. Villa-Lobos contava: Eu tinha que declarar o nome da nota, dos sons e ainda dos ruídos incidentais, como, por exemplo, um guincho da roda de um bonde, o pio de um pássaro, a queda de um objeto de metal e etc. Pobre de mim quando não acertava. Assim, sabemos hoje que o pai teve papel fundamental na formação do pequeno Heitor. Autor da biografia mais conhecida de Villa-Lobos, o embaixador Vasco Maris, fala sobre isso. Desde rapazinho, desde garoto, ele ouvia muita música em casa, porque o pai, que era bibliotecário da Biblioteca Nacional, era um homem culto e era violoncelista. E ele fazia semanalmente reuniões de amigos músicos, se fazia música em casa. Também a tia dele, a tia Cizinha, era uma boa pianista. Então ele cresceu com os ouvidos habituados à música, né? Isto o motivou muito. A tia Zizinha foi quem apresentou a Villa-Lobos as músicas de um dos maiores compositores de todos os tempos, Johann Sebastian Bach. No futuro, a paixão pelas músicas desse compositor seria fundamental na percepção da música popular. O sociólogo Hermano Viana explica o ambiente que produziu um sujeito como Villa-Lobos. Acho que o Rio sempre teve essa característica muito forte, muito presente o tempo inteiro, de ousadia em termos de pegar a tradição, misturar com outras coisas, não só coisas que surgiram aqui no Rio de Janeiro, né? O samba é produto do encontro da tradição musical baiana que veio para cá, a tradição das fazendas de café do Vale do Paraíba, que deu no Jongo, Caxambu, essas coisas que também se encontraram aqui na cidade, e a tradição da música portuguesa, da música erudita, da modinha, que também foi influenciada pela tradição da ópera, da opereta no século XIX, do lundu, que dá em outras coisas. Então, eram muitas informações circulando na cidade. A gente pensa o Villa-Lobos como o músico erudito, né, que tinha essa conexão muito forte, muito importante na história musical dele, com a música popular, com o choro e com o que depois veio a ser denominado como samba, com todos os batuques da cidade. A gente pensa aquilo como um caso único de uma pessoa muito especial. Claro que Villa-Lobos é uma pessoa muito especial, mas como ele
existiram pessoas muito especiais nessa cidade e a cidade facilitava essa troca de informações entre grupos diferentes. Vasco Mariz fala sobre o contato de Villa-Lobos com a música folclórica e a outra paixão, clandestina, o choro. Clandestina porque o pai não permitia de jeito nenhum. Porque o interesse dele pela música popular, pelo folclore musical, eu acredito que venha daí. Ele também passou uns tempos no interior de Minas Gerais, quando jovem, acompanhando o pai, porque o pai andou dando uma entrevista contra Pinheiro Machado, que era muito influente, e a polícia foi atrás dele e eles tiveram que fugir para Cataguases, no interior de Minas. E lá ele conheceu muitos cantores populares e se interessou muito. E depois, quando ele teve convívio com os chorões do Rio de Janeiro, aqueles grupos de músicos populares que andavam de noite de rua em rua, tocando músicas modestas, simples, e ele seguiu várias vezes. Naquela época, ele também se abeberou dessa música popular, que foi muito importante, e nessa época ele aprendeu o violão. Ele, com o pai, ele aprendeu o violoncelo. E depois, no convívio com esses músicos populares, ele aprendeu o violão. A formação musical do maior compositor das Américas não foi acadêmica. Não há registros sobre uma passagem de Villa-Lobos pela universidade. É o que conta o biógrafo Vasco Mariz. Mas no começo ele estava muito influenciado pelo compositor francês Vincent d'Indy, que era um grande professor de composição. E o livro dele, ele se aperfeiçoou. Ele praticamente ele não frequentou o Instituto de Música, eu não encontrei nenhuma referência a ele, embora ele tenha me dito que estudou lá, mas eu fiz uma pesquisa da Escola de Música, aqui da Rua do Passeio, e não tem nada a respeito dele, só se ele foi apenas um aluno ouvinte. Mas aluno, enfim, registrado, frequentado as aulas, normalmente não, nada disso. Ele foi sempre um autodidata e foi muito influenciado por esse Vincent d'Indy. E ele escrevia uma música muito europeia no começo. Só depois praticamente depois da Semana de Arte Moderna, influenciado pelo Mário de Andrade, é que ele começou a escrever músicas, digamos, com base folclórica brasileira. Luiz Paulo Horta, outro autor que estudou a vida de Villa-Lobos, também fala a respeito. Porque, embora se diga que ele era um autodidata, e era, não é? Mas ele era estudioso, ele andava com os tratados de composição debaixo do braço, certamente estudou partituras naquele tempo, o mais que se fazia aquilo era ópera, né? Ele certamente estudou Puccini, né? Ele estudou muito uma escola francesa do Vincent d'Indy, do César Franck, que tem um tratado de composição. Eu acho que nas primeiras obras do Villa-Lobos, sobretudo de música de câmara, a gente sente a presença dessa escola francesa, né? Então isso é uma fase que vai até uns 24, 25 anos, em que ele já está inovando, já está criando coisas boas, mas a gente ainda sente muito forte a presença desses modelos de fora, né? Que, aliás, depois continuaram, porque ninguém está livre de influência, né? Ele gostava de dizer que eu não tenho influência. Quando eu recebo alguma influência, eu me sacudo todo e jogo fora, sou eu mesmo. Ele fazia essa um pouco de brincadeira, né? Os escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Ainda menino, com a morte do pai aos 37 anos, Heitor Villa-Lobos se viu solto para frequentar os ambientes da música popular. A invejável biblioteca do pai, Raul, foi quase toda vendida para a Biblioteca do Senado. Muitos dos livros que restaram, Turru vendeu para poder pagar umas pingas e se enturmar com o pessoal do choro. Lá, além do violão, aprendeu capoeira. Villa-Lobos foi crescendo com esse pessoal. Frequentava o Cavaquinho de Ouro na Rua da Carioca, ora aprendendo e ora influenciando, como fez com Ernesto Nazaré. Rapazote
Villa-Lobos chegou a frequentar aulas no Mosteiro São Bento a fim de se tornar médico no futuro. Isso a pedido da mãe, que nunca gostou da ideia de ver o filho mais velho se tornar músico. Aos 16, fugiu de casa e foi morar com a madrinha, que permitiu suas incursões na boemia. Durante um tempo, tomou aulas de violoncelo e tocou em bares, cinemas, cafés, cabarés e etc. Só compunha a esse tempo valsinhas e shots. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. Em 1906, com vontade de ver coisas novas, vendeu mais livros do pai e foi para o Nordeste, passando pelo Espírito Santo, Bahia e chegando em Pernambuco. Iniciava aí seus famosos registros etnomusicais que, muitos anos depois, foram em parte publicados no Guia Prático. Ao completar 21 anos, escreveu sua primeira obra com teor brasileiro, Cânticos Sertanejos. O violão era um instrumento que não gozava de respeitabilidade, assim como os gêneros populares que podiam até ser sinônimo de encrenca, como relata Vasco Mariz. Os malandros, os chamados malandros da época, todos tocavam violão e eram olhados com muita desconfiança pela polícia. Aliás, Villa-Lobos uma vez andou fugindo da polícia, porque ele andava com esses grupos e era considerado suspeito e arranjou uma namorada em Niterói e foram atrás dele e ele acabou fugindo para Paranaguá. Ficou lá, foi trabalhar numa fábrica de fósforos e passou lá 1 ano e tanto, 2 anos, e até que acalmou e tudo, enfim. Desse período no sul do país, Villa-Lobos diria mais tarde que a musicalidade desta região era muito original dos povos que a colonizaram. O maestro Edino Krieger fala a respeito, justamente comparando com as manifestações musicais do Nordeste. O Villa-Lobos se referiu ao material do Nordeste como mais puro. Eu diria que é um material talvez mais rico do ponto de vista musical, né? Estritamente musical. Ele é mais diversificado, né, do que o do Sul. O do Sul, pelo contrário, é mais puro, porque ele recebeu determinadas influências, sobretudo influências vindas da fonte europeia, né? E as conservou de uma maneira mais pura. Por exemplo, você pega um ritmo que é comum entre o Sul e o Nordeste, né? Como é o shot. O shot é um ritmo típico tanto do Rio Grande do Sul, do bailão gaúcho, né? Como do forró nordestino, né? Mas enquanto no bailão gaúcho o forró, que tem a mesma origem rítmica, né? Vem do centro europeu, eles sofreram aqui transformações e adaptações locais. Enquanto no shot gaúcho, ele se baseia numa estrutura melódica e harmônica bastante simples, com poucos acordes, né? Tem aquele ritmo bastante marcado, enfim. No Nordeste, o shot nordestino, ele é extremamente diversificado, melódica e harmonicamente. Ele tem uma riqueza maior. Talvez isso aí seja a razão de que muitos compositores do Sul e do Sudeste, inclusive Villa-Lobos, né, tivessem olhos, enfim, mais para a música nordestina do que para as tradições musicais do Sul, né? Que não são tão diversificadas, não são tão ricas. E não tem uma coisa importante que tem no Nordeste e que faz parte dessa diversidade, dessa diversificação, que é a linguagem modal. Os nordestinos, né, eles têm uma
uma estrutura melódica baseada em modos litúrgicos. Isso aí veio da influência do canto gregoriano, possivelmente, né? E inclusive da música indígena, que teve mais influência na música nordestina do que na música do sul. Isso criou uma diversidade maior, né? de ritmos e de culturas musicais que são comuns. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Villa-Lobos, 50 anos sem o maior compositor das Américas. Depois dessas viagens ao Nordeste, Villa-Lobos volta ao Rio de Janeiro em 1909, mas não por muito tempo. Em 1911, voltou para o Norte-Nordeste com a opereta de Luiz Moreira, tio-avô de Chico Buarque. A companhia quebrou no Recife depois de passar por Manaus. Além da ameaça da malária, que é um fato, essas viagens são cercadas de mistério. Ele mesmo dava informações desencontradas. Em outra viagem por São Paulo, Goiás e Mato Grosso, trouxe um balaio cheio de cobras vivas. Fez um bloco para sair no carnaval e, com as serpentes enroladas no pescoço, ele e os amigos foram parar na delegacia de polícia. O mesmo homem que, em 1940, criou o bloco carnavalesco Saudade do Cordão. O objetivo era reviver os carnavais do começo do século. Para Villa-Lobos, as festas do Momo estavam mudando para pior. Eram muitas histórias e algumas realmente impressionantes e conflitantes. Para os biógrafos, como Luiz Paulo Horta, essa dissimulação tinha um propósito. Ele era um criador no sentido total, né? Você pode dizer que, em certos aspectos, ele era um mitômano, ele vivia num mundo mitológico, ele era uma criatura mitológica, né? No bom sentido, né? No sentido de uma criação constante, né? E eu acho que isso também foi provocado porque ele foi muito incompreendido pela crítica de música de concerto, né? Os críticos ele foi massacrado pela crítica, né? Que não entendiam, não era uma coisa tão nova, tão realmente revolucionária para a época, né? E os críticos queriam aquela música mais careta, né? Mais europeia, mais clássica no sentido estreito da palavra, né? E então ele foi muito maltratado pelos meus colegas de crítica. E acho que isso estimulou ele a criar até uma personalidade para ele. Nessa época, conheceu uma inglesa por quem se apaixonou. Foi para o Caribe. Desse episódio fala Vasco Maris. Foi realmente a Amazônia que ele foi com uma pequena orquestra, como violoncelista. Era uma companhia de operetas. Até que o diretor era o avô do Chico Buarque, que era o regente, o dono dessa companhia de operetas. E eles foram até Manaus. Lá em Manaus, essa companhia foi à falência e ele conheceu uma moça inglesa e lá ele pegou um navio pequeno e foi para Barbados. Eu não consegui comprovar isso, mas ele me disse isso pessoalmente. E um colega meu, que é, aliás, hoje uma pessoa famosa, o historiador Evaldo Cabral de Mello, que foi embaixador em Barbados, me disse, eu conhecia a casa do Villa-Lobos em Barbados. E eu, há uns anos atrás, indo de navio para os Estados Unidos, o navio tocou em Barbados, eu fiz questão de ir lá no local, mas me disseram, não, aquela casa foi derrubada, porque tinha um edifício novo no local, enfim. Mas ele foi com essa moça, ele
ela era pianista e ele tocava violoncelo, faziam concertos, tocavam sonatas e tal. Depois brigaram, ele voltou para o Brasil e ela voltou para os Estados Unidos. Em 1913, Villa-Lobos casa-se com Lucília Guimarães, musicista de formação e que esteve ao seu lado por 22 anos. Ela estava com ele quando fez seu primeiro concerto oficial. A crítica foi violenta. Guanabarino, do Jornal do Comércio, disse, entre outras coisas, que a música do jovem Heitor era comparável a uma doença chamada Coreia. O público não compreendeu a dança frenética de Villa-Lobos, talvez por estar errado o título, que deveria ser Dança de São Guido ou Coreia, com uma nota explicativa que dissesse para ser executada por muitos músicos epiléticos e ouvida por paranoicos. Por outro lado, houve apoio de alguns intelectuais. Foi por volta de 1919 que ele fez muitas de suas obras. Primeiro e segundo quartetos, as 5 primeiras sinfonias, o poema sinfônico Naufrágio de Cleônicos, a segunda sonata para cello e Vida Pura. Fez ainda Zoé, Jesus e Malazarte, a prole do bebê número 1, Amazonas e o Irapuru. Em 1920, a peça Choros número 1, início de uma série valiosa, tanto mais por ser para violão. Turíbio Santos, violonista e diretor do Museu Villa-Lobos, contextualiza essa peça e o trabalho de violão na obra do compositor. Nós perguntamos a ele, o pequeno público que estava lá presente, essa conferência, nós perguntamos a ele, maestro, o senhor pretende compor mais para violão ainda? Ele disse, não. Tudo que eu fiz para violão, eu dei a volta no instrumento. Quer dizer, ele fez primeiro músicas vinculadas à música popular brasileira, que é a suíte popular brasileira, que ele compôs de 1908 até 1920, quando ele faz o Choros número 1, que é uma grande definição na vida dele, porque vai fazer a série de choros e o choro para violão é o primeiro dessa série. Depois, em 1940, ele faz os 5 prelúdios dedicados a Arminda Villa-Lobos. Em 1950, ele faz o concerto para violão e orquestra. E ele falece em 1958. Quer dizer, em 58 foi a conferência, em 59, um ano depois de ter dito isso. Quer dizer, em 58, quando ele disse que ele não vai mais compor para violão, ele já estava sendo definitivo. Eu fiz tudo que era possível fazer no violão. A Semana de Arte Moderna de 1922 também contou com a importância de Villa-Lobos. Isso porque ele já era amado e odiado, mais do que a maioria dos outros participantes, incluindo Mário de Andrade. A crítica feita pelos modernistas era a arte que copiava estilos europeus, crítica que caía bem para a arte de Villa. Na Europa, Wagner, César Franck e Debussy faziam a hora e a vez. Por aqui, Carlos Gomes representava o atraso e o jovem Heitor se identificava mais com a vanguarda europeia. O problema é que as novas manifestações culturais demoravam a chegar por aqui. Eram anos, coisa até difícil de entender para os jovens acostumados com a internet e outras tecnologias. Pois naquela época a polêmica se dava entre o grupo de modernistas e os tradicionalistas. Além de Villa-Lobos, outros foram interpretados, Debussy e Erik Satie. O maestro, sofrendo de gota, entra no teatro de casaca e chinelo, o que bastou para o pessoal do Contra insultá-lo. A polêmica ganhou as páginas dos jornais de todo o país e projetou ainda mais o nome de Villa-Lobos para seu bem e para seu mal. Villa-Lobos, amado e odiado. O pianista Arthur Rubinstein, famoso em todo o mundo, foi um incentivador de Villa-Lobos. Chegou a gravar um disco só com músicas do amigo brasileiro. Mas o dia em que se conheceram foi mesmo estranho.
Villa-Lobos fazia uma apresentação sem importância no Cine Odeon e tocou danças africanas. Não sabia que Rubinstein estava ali acompanhando tudo. No intervalo, Rubinstein foi até Villa-Lobos para cumprimentá-lo e foi duramente repelido. O senhor é um virtuoso. Não pode compreender a minha música. Depois desse susto, Rubinstein teria outro logo na manhã seguinte, bem cedo. Foi acordado por batidas na porta e, ao abrir, deu de cara com Villa-Lobos e uma orquestra. Mais uma das manifestações espontâneas do brasileiro. Aliás, foi Rubinstein que convenceu os afortunados Guinle a patrocinar as primeiras viagens que teriam capital importância na carreira de Villa-Lobos. Essa passagem é contada agora por Turíbio Santos. Eu acho que a estatura dele como compositor foi revelada por ele mesmo, conscientemente, quando ele foi a Paris em 1920. Isso dali é realmente uma cabeça com uma capacidade de organização absolutamente fabulosa, porque ele preparou essa viagem, ele teve o apoio financeiro da família Guinle, que não só pagou uma parte da viagem, mas pagou também uma boa parte das edições dele na editora Max Echig na França, mas ele pediu dinheiro à Assembleia também. Foi votado um projeto de lei para ajudar o Villa-Lobos. Não atingiu os parâmetros que ele queria, mas deu para quebrar o galho e fazer a viagem. E ele foi com as cartas bem marcadas, claras em cima da mesa. Eu vou para mostrar minha música, se não gostar eu volto, era o que ele dizia. E os amigos que ajudaram também perceberam, quer dizer, o tamanho do compositor que estava de frente deles. Em Paris, novamente, Villa-Lobos se envolve em histórias estapafúrdias. A poetisa Lucie Mardu escreve um artigo no qual afirma que o compositor brasileiro havia sido capturado por índios antropófagos e coisas do gênero. Os brasileiros ficaram fulos da vida com ele, mas desta vez não foi ele próprio o autor da polêmica, ainda que tenha vislumbrado publicidade gratuita. Era para eles uma força da natureza, um selvagem genial. Para Villa-Lobos, esse rótulo iria trazer a longo prazo mais irritação e prejuízo do que vantagens. O concerto não foi bem recebido pelo público, que achou a música demasiado ousada para a época. Porém, isso chamou a atenção dos vanguardistas como Jean Vierner. Foi lá em Paris que teve a maior emoção estética de sua vida. A Sagração da Primavera, de Stravinsky. Luiz Paulo Horta conta sobre esse ambiente musical no qual Debussy não era mais novidade. Debussy já era anterior, né? Debussy já era na fase anterior. O Debussy já tá. O Debussy e o Villa-Lobos já conhecia muito bem aqui no Brasil, não é? Por exemplo, quando você pega a Prole do Bebê, que é uma das 1918. Então, realmente essa explosão do Villa-Lobos é 1917, 18. Né? A Prole do Bebê é 1918. Ele não tinha ido a Paris. E aí você ouve o primeiro número, né, dessa suíte, né, para piano, e é uma coisa impressionista, a superfície é toda impressionista. E aí, de repente, por baixo vem vindo o folclore, né, e vai modificando aquilo e fazendo aquela fusão Villa-Lobos. Então, Debussy ele já tinha absorvido, né, mas o que ele foi encontrar em Paris foi esse mundo mais Stravinsky. Stravinsky que era o nome de proa, né. Prokofiev também estava fazendo muita coisa, né? Então, mas ele mesmo assim, eu acho que ele foi a Paris e ficava lá, soltava papagaio no Bois de Boulogne, mas o que ele estava fazendo mesmo lá era compor, né? Ele estava compondo, não acho que ele tenha feito muita vida social. De vez em quando ele chamava, o Villa-Lobos era muito gregário, né? Gostava muito do contato das pessoas, né? De vez em quando chamava músicos para... Tem uma história que ele chamou uma vez lá para o apartamento dele um grupo de músicos franceses, e tinha um pianista francês chamado Yves Nat, muito conhecido. E aí estavam fazendo uma feijoada. E o Yves Nat sentiu aquele cheirinho de feijão. Disse, o que é isso? Estamos fazendo uma feijoada. Eu quero ver. Aí levaram ela na cozinha. Aí quando abriram a tampa da panela, ele disse, c'est de la merde? Ficou chocado com aquela orelha de porco. Bom, mas eu acho que ele em Paris, o que ele estava fazendo mesmo é compor, não é? Porque é tanta coisa, ele escreveu, nesses anos 20, ele produziu tanta coisa, que eu acho que o que ele estava fazendo mesmo era compor.
O dinheiro acabou no final de 1924 e Villa-Lobos voltou para o Brasil. Turíbio Santos fala sobre a volta. Eu volto, era o que ele dizia. E quando ele voltou, Manuel Bandeira disse dele, que ele volta de Paris, vem cheio de Paris. Villa-Lobos vem cheio de Villa-Lobos. Isso mostra bem o temperamento. O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta pra gente jogar. O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta pra gente jogar. Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz de verás. Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz de verás. Sempre ligado à música popular, Villa-Lobos frequentava lugares estigmatizados pela elite. Era amigo de gente como João da Baiana, Pixinguinha, José Espinguela, Jararaca e Ratinho e outros. O escritor Sérgio Cabral dá um exemplo de uma relação surgida aí. Cartola. Villa-Lobos ia lá, eu ouvia samba, dava palpite sobre sambas. E até depois Mangueira. Aí começou. O Cartola se apaixonou pelo Cartola, né? Até dizia que alguém sugeriu do Cartola estudar música, ele disse: não, o Cartola faz tudo maravilhosamente errado. Deixa fazer assim que é bonito. A escritora Ermelinda Paz também fala dessa relação. Então, Villa-Lobos, ele frequentava todos os meios, ele frequentava os Chorões, ele frequentava a escola de samba da Mangueira, o Buraco Quente. Dona Neba e Dona Zica disse que era uma alegria. Ele falava: eu hoje estou tão cansado, eu precisava vir aqui, me descontrair um pouco, ouvir o Cartola, o Aloysio Dias, parceiro de Cartola, também me relatou isso. E Villa-Lobos chegava no Buraco Quente, diz que de terno, desabotoava, tirava a gravata e ficava lá conversando com eles, ouvindo a música deles. Nosso amor, porque este samba é de arrepiar, põe perna bamba, mas faz gozar. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Villa-Lobos, 50 anos sem o maior compositor das Américas. Em 1927, novamente patrocinado, Heitor Villa-Lobos volta a Paris para uma nova investida, outra viagem polêmica. Atacado por uns e endeusado por outros, ainda que com mais saldo positivo na imagem do que na conta corrente. Turíbio Santos fala sobre esse período. A gavota, o choro, a mazurca choro, a valsa choro, que aliás não se chamava assim, chamava gavota, mazurca. Quem botou a palavra choro foi ele, de cumplicidade com Philippe Marietti, das edições Max Echig na França, para vender melhor o peixe, entende? Isso daí é um fato que foi contado para mim pessoalmente pelo Philippe Marietti, que era meu amigo lá na editora em Paris. E quando ele faz isso aí, ele vai para o Choros número 1, então em 1920, e aí compõe a série de choros. Ora, é lógico que o homem já traz dentro dele todo o arcabouço para seguir. Depois, quando ele volta para o Brasil, de 30 a 45, que ele se dedica com empenho ao ensino musical, outra vez ele sem ter nenhuma formação acadêmica, ele revoluciona todo o ambiente musical brasileiro e vai ter consequências muito mais tarde, série de compositores, uma vaga de compositores que aparecem, tanto mais populares, mas também os clássicos. Na volta, Villa-Lobos não pôde fazer os concertos que queria. O ambiente da Revolução de 30 inviabilizou. Resolve então se manifestar sobre o ensino da música.
A coisa começa com um memorando para Júlio Prestes, que acabou não tomando posse. Villa-Lobos é convidado pelo interventor de São Paulo, João Alberto, e começa turnês por 3 estados. Durante essas viagens, colecionava novas polêmicas, como quando afirmou que o futebol desviava a inteligência da cabeça para os pés. Nesse período, fez diversas viagens ao exterior e, numa delas, tomou a decisão de se separar da primeira esposa. Havia conhecido a professora Arminda Neves da Almeida, a quem chamava de Mindinha, e que viria a ser sua companheira até o final da vida. Logo depois foi convidado pelo próprio Getúlio Vargas e o secretário Gustavo Capanema. O maestro Ricardo Tecuchian conta como foi esse período. O Villa-Lobos já tinha tido uma experiência rápida em São Paulo de um projeto de educação musical. Mas, muito depois do falecimento do Villa-Lobos, eu fui conversar com a viúva Arminda Villa-Lobos, Mindinha, que era a diretora do Museu Villa-Lobos. E eu perguntei a ela como é que foi essa aproximação do Villa-Lobos ao Getúlio Vargas. Porque essa foi uma questão que foi sempre levantada pelos reflexos políticos que ela representava. Eu queria saber se Villa-Lobos compartilhava da filosofia política de Getúlio Vargas. Então ela me contou a seguinte história. Ela disse: Ricardo, esses tempos já estão muito lá atrás, eu não tenho necessidade nenhuma de mentir. O Villa-Lobos era um apolítico, se é que isso existe. Jamais ele bateu na porta do governo para pedir nada. Foi o governo que bateu na nossa porta, sabendo dessa experiência prévia em São Paulo, para organizar um grande projeto de educação musical da juventude brasileira. Ora, o Villa-Lobos, ele amava a sua pátria, ele queria que o Brasil se musicalizasse, e ele viu nessa oportunidade um momento que ele não poderia perder. Qualquer governo que batesse à porta dele, ele atenderia e pegaria essa oportunidade. Foi o que ele fez. Ele, independente de ideologias políticas, ele organizou um grande projeto de educação musical. E a característica principal desse projeto, e que foi na época um sucesso muito grande, foi só uma: a simplicidade. Todas as coisas que são simples funcionam. Ele não entrou em muitas especulações filosóficas. O que ele fez é o seguinte: a criança tem que fazer música na escola. E como a maneira mais barata de se fazer música na escola, você não precisa de verba para comprar a voz, porque a voz, o instrumento musical é o próprio corpo. Então, vamos ensinar a criança a cantar na escola e vamos desenvolver nela o gosto musical. E, com isso, é claro que para fazer esse projeto, ele precisava de recursos humanos que não havia. Então, ele imediatamente criou uma superintendência de educação musical e artística e, em seguida, criou o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que era a preparação de professores. Isso tinha que ser rápido, não podia perder tempo. E o regime era o regime político da época era muito centralizado, e o Villa-Lobos também centralizou tudo, porque se ele não fizesse isso, ele não conseguiria o sucesso que ele conseguiu. E ele, com uma simplicidade total, ele consegue esse grande projeto de educação musical da criança brasileira. Foi o mais importante de toda a história do Brasil, eu estou convencido disso. E a ideia do Villa-Lobos não era formar profissionais da música na escola, que essa não é a função da escola geral. Era desenvolver o gosto musical da criança, era ajudar a desenvolver a personalidade dela através de manifestações artísticas, criativas, e eu diria até que secundariamente criar uma plateia musicalmente educada.
do bambu do bam bam lelê, bambuinha do bam do bam bam lá, bambuinha do bam do bam bam lelê, quero ver lelê. Em 1940, recebeu o maestro Leopold Stokowski, uma estrela mundial, e indicou diversos artistas populares que foram gravados a bordo do navio Uruguai. Vamos ouvir Ricardo Cravo Albim. Em resumo, Villa-Lobos tem toda uma história de ligação com as fontes da música carioca e das fontes brasileiras da confecção de música popular. Então, tudo isso fez Villa-Lobos, é claro, íntimo de todos os personagens. Quando Stokowski disse a ele que estava indo ao Brasil para gravar, imediatamente Villa-Lobos arregimentou os melhores da música popular da época, seus amigos, para irem a bordo do navio Uruguai, atracado no cais do Porto do Rio de Janeiro, e registrar, como nós sabemos, tantos fonogramas, dos quais alguns se perderam. Hermínio Belo, ele mesmo batalhador pela memória da nossa cultura, comenta esse descaso geral com a nossa memória cultural. Não me surpreende que essas coisas do Villa-Lobos estejam trancadas no cofre, possivelmente já apodrecido. Porque é assim que, de uma certa forma, a memória brasileira é tratada, aliás, maltratada. Acho até que não é um caso assim que a situação vem melhorando muito. Estamos numa casa onde a memória de Villa-Lobos é cultuada, mas o Turibio tem um enorme cuidado com o registro e documentação, e esse material que chegou através da Mindinha, através de tudo que veio, né, para essa casa maravilhosa. É um cuidado raro. Não diria único, porque tem outros loucos iguais ao Turibio que pegam essa coisa como uma missão. Muita gente criticava o maestro por sua relação com o governo. Para a escritora Ermelinda Paz, a coisa é diferente. Eu acho muito importante nós frisarmos, né, que Villa-Lobos nunca teve nenhuma ligação com a ditadura. Há várias histórias, inclusive, na vida de Villa-Lobos. Vou contar um fato que me foi narrado por uma das pessoas. Eu entrevistei todas as pessoas que trabalharam com Villa-Lobos no canto orfeônico, todas. E uma delas me falou assim: professora, a senhora não sabe o que aconteceu no Palácio do Catete, uma certa ocasião. O Orfeão dos Professores foi convidado a cantar numa das festas do Palácio do Catete. O Orfeão está cantando, nisso adentra o recinto presidente Getúlio Vargas. E começou aquele burburinho, todo mundo falar. Villa-Lobos fez um sinal para o Orfeão, cortou e falou: já que eles não querem ouvir a nossa música, vamos ficar aqui ouvindo a conversa dele. Isso não é a atitude de quem é subserviente. Numa outra ocasião, Villa-Lobos montando o descobrimento do Brasil, a primeira missa, então nós tínhamos a participação de dança, porque muitas vezes não era só música, ele usava os que tinham mais pendor para desenhar, os que tinham mais pendor para a dança, para integrar o balé da missa do descobrimento do Brasil, e uma das pessoas, um dos altos escalões do governo militar, pretendeu que Villa-Lobos compusesse mais os seus indígenas. Olha, o senhor é marechal dos seus soldados, eu sou general dos meus músicos, eles vão ficar assim porque é assim que é a tradição. Antes do final do primeiro governo Vargas, o maestro já havia embarcado para o exterior. Em 1944, ainda nos esforços dos Estados Unidos para ganhar a simpatia da América Latina, Villa-Lobos chega a Los Angeles e é recebido com pompa. O escritor Érico Veríssimo era seu tradutor e registrou passagens curiosas da viagem devido à autenticidade do maestro. Um exemplo: ao chegar na mansão dos Stahl, família poderosa da Califórnia, foi recebido pelas senhoras da alta sociedade. Ouçamos o que registrou Veríssimo no livro Gato Preto em Teto de Zinco. E Villa-Lobos irrompe na sala sob aplausos. Caminha para mim, aperta minha mão e pergunta já meio irritado: que negócio é este?
Fique firme e faça o favor de sentar aqui. Ele senta-se na poltrona e eu me empoleiro na guarda da mesma. E quando se faz silêncio, quando mulheres bem tratadas e perfumadas, cujos custosos casacões de pele repousam na entrada, tomam posição, umas no fundo de fofas poltronas, outras sentadas no chão, uma loura balzaquiana, com voz de clarineta, começa a falar, dirigindo-se a mim. Faça o favor, meu amigo. Diga ao maestro que esse clube tem recebido em seus salões celebridades como Toscanini, Stravinsky, Stokowski, Rachmaninoff e outros. Faço a tradução para Villa-Lobos, que resmunga azedo. Não interessa, não interessa. O que foi que ele disse? Ele disse esplêndido, esplêndido. Diga também ao senhor Villa-Lobos que o fato de não falar inglês não tem a menor importância. Nós o admiramos tanto que só de ficar aqui e olhar para ele sentimos-nos felizes. Transmito as palavras ao maestro, que exclama: diga a ela que não sou papagaio nem palhaço de circo. Volto-me para o auditório e traduzo. O maestro está felicíssimo de estar aqui hoje. Il a le droit de dire « Je donne le nom de mon fils des sardines, de boîte à sardines ». Et d'ailleurs, il y a des gens, je connais beaucoup de gens, qui donnent son fils, par exemple, boîte à sardines, morceau de pain, tout comme ça. E o que pensam os músicos sobre a obra de Villa-Lobos? Vamos ouvir o clarinetista Paulo Sérgio Santos e o compositor Ginga. Eu acho que Villa-Lobos é um marco, né? Assim, na música brasileira, você vem ouvindo, né, grandes compositores, de repente, pum, Villa-Lobos. Villa-Lobos é o cara que, para mim, é um dos maiores compositores que eu conheço. Não só brasileiros, mas de todos os que eu conheço, né? E acho que é um compositor que realmente ele tinha esse processo, esse procedimento. Ele tinha esse conhecimento formal de conviver com, né, quando ele foi para Paris, conviver com outros compositores lá, franceses e tal. Mas ele é de uma personalidade, é de uma coisa, de uma inspiração absurda, né? E Villa-Lobos eu gosto demais, porque eu toco no Quinteto Villa-Lobos, né? Quer dizer, é o nosso patrono, né? E eu acho que realmente é o grande compositor das Américas, né? Indubitavelmente. Né? Não sei se o Ginga concorda com isso. Eu sou completamente alucinado pelo Villa-Lobos. Eu costumo dizer que Villa-Lobos, para mim, não é um compositor. Há compositores, gênios, né? Não vamos aqui citar nome de ninguém. Eu estou falando já dentro da música erudita, porque isso extrapola o conceito nem dentro da música erudita, falando de música, porque erudito popular, o Villa-Lobos é um dos exemplos de que as coisas se aglutinam, e ele fez um amálgama disso e criou uma música villa-lobiana. É lógico que ele tinha as referências dele, mas esse homem não é um compositor. Compositor são os outros. Compositor é o Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque de Holanda, Edu Lobo, gênios maravilhosos, né? Cole Porter, né? Duke Ellington. Isso é Gershwin, isso é compositor. Né? Vamos falar em compositor, vou falar para esses nomes. Agora, quando falo em Villa-Lobos, Tchaikovsky, Chopin, nós não estamos falando de compositor, a gente está falando de fenômeno da natureza. É igual um iceberg, igual a Cordilheira dos Andes, igual um vulcão, igual uma estrela, igual uma Via-Láctea. Para mim, está nesse nível. Villa-Lobos foi reconhecido no exterior ainda em vida. Foram dadas a ele diversas menções e títulos de doutor honoris causa de universidades americanas, da Alemanha e da França. Em 1948, sofreu seu primeiro abalo de saúde. Foi detectado câncer de bexiga. Apesar da fama, não era um homem rico. Viajou para se tratar nos Estados Unidos graças à ajuda do governo e à renda da opereta Madalena. A operação foi um sucesso e continuou suas turnês pela Europa e Estados Unidos. Para Luiz Paulo Horta, somente o reconhecimento lá fora amainou as críticas por aqui. Porque a crítica não o reconhecia, né? Tanto assim que ele acabou. Para ele foi muito importante a primeira viagem à Europa, a segunda viagem à Europa e depois a vida dele em Nova York, né?
que foram os lugares que deram a ele o reconhecimento de que ele precisava. E mesmo assim ele continuou sendo combatido aqui dentro. Acho que era o Tom Jobim que dizia que o brasileiro não gosta de sucesso, né? Então você faz sucesso lá fora, ou te aceitam ou torce o nariz. A Carmen Miranda também diziam que ela tinha se americanizado, né? Villa-Lobos tinha um apartamento pequeno e nele gostava de crianças por perto. Teria se inspirado nelas para produzir boa parte de sua obra. Não deixou filhos. Sua herdeira é a Academia Brasileira de Música, criada por ele em 1945. Compunha no caos. Tom Jobim, ainda moço, foi visitá-lo no apartamento e ficou espantado ao vê-lo ali no chão com papéis espalhados. Perguntou como ele conseguia compor naquela bagunça, ao que o maestro respondeu: O ouvido de fora não tem nada a ver com o ouvido de dentro. Além disso, minha música é algo vivo. Se passar o bonde na rua, eu boto ele na minha sinfonia também. Novamente doente, não perdia a verve. Perguntado se estava compondo nessa fase, respondeu: Não, meu filho, estou decompondo. Villa-Lobos faleceu aos 72 anos, no dia 17 de novembro de 1959. O Brasil já tem uma forma geográfica de um coração. Todo brasileiro tem esse coração. A música vai de uma alma a outra. Os pássaros conversam pela música. Eles têm coração. Tudo que se sente na vida se sente no coração. O coração é o metrônomo da vida. Nunca na minha vida procurei a cultura, a erudição, o saber e mesmo a sabedoria nos livros, nas doutrinas, nas teorias, nas formas ortodoxas. Nunca, porque o meu livro era o Brasil. Não um mapa do Brasil na minha frente, mas a terra do Brasil onde eu piso, onde eu sinto, onde eu ando, onde eu percorro. Cada homem que eu encontro no Brasil representa uma forma estética na concepção musical. Cada pássaro que acode ao meu ouvido é um tema aonde se junta a outros temas invisíveis, imperceptíveis e abstratos para tornar em forma física, em forma sonora, em forma de música, música de arte, arte livre como é a nossa natureza, árvore independente como são os pássaros do Brasil, árvore sentimental como são os homens da nossa terra.
Você ouviu a reportagem especial Vila Lobos, 50 anos sem o maior compositor das Américas. Reportagem e redação Alcebiades Muniz Neto. Entrevistas concedidas à TV e Rádio Senado. Edição Maurício Desante. Apresentação Murilo Grossi e Nara Ferreira. Locução Thaís Viváqua, Ana Lud Matos, Ivan Godoy e César Mota. Apoio de produção Marina Domingos. Áudio André Menezes. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Direção da Rádio Senado Esther Monteiro. Secretário de Comunicação Social do Senado Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado 0800 61 2211. 0800 61 2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.